Educação à distância, mudando realidades. Olá, voltamos, de novo refrescar a memória e refrescar a mente com todo esse comandos aí que o professor Antônio passou para a gente. E aí vamos agora mudar, diz que a mulher abre várias caixinhas, o homem abre uma caixinha por vez. Então os meninos aí que estão nos assistindo, conselheiros tutelares e conselheiros de direito, fecha a caixinha Cípia e vamos abrir a caixinha Sinase. E as meninas, pode deixar aberto o Cípia, não tem problema não, porque eu tenho certeza que não vão confundir aí com o Sinase, Mas, olha só, que interessante, tudo isso que a gente está conversando, os assuntos, eles se convergem, E isso é legal, dentro de todo um sistema de proteção da criança e do adolescente. Às vezes as pessoas acham que qual a utilidade desse sistema ou daquele? Mas quando a gente vê o todo, que é o que nós estamos procurando fazer, ver o todo, a gente entende que cada um é uma engrenagem, Cada um é uma pecinha que vai se encaixando e no final de tudo a gente consegue aí ter a garantia total dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós paramos de manhã, nós trabalhamos a questão da integração social do adolescente, Então a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, um pouquinho da questão que esse adolescente precisa ser pensado, as ações que vão ser articuladas juntamente com ele, não só ele indivíduo, mas ele família, ele sociedade e ele comunidade. E agora nós vamos falar um pouquinho com relação à desaprovação da conduta funcional. O que é exatamente isso, Efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Então, quando a gente vai trabalhar a medida socioeducativa, a gente precisa compreender, e o adolescente também precisa compreender que a conduta dele, de ter praticado aquele ato infracional, que a conduta dele ela é desaprovada pela sociedade. Às vezes você diz, mas o adolescente não sabe disso? Sim, ele tem consciência, na realidade ele sabe, mas de repente ele pode não ter a noção e nem a consciência a nível geral de como que essa desaprovação pela sociedade, o alcance desse ato que ele praticou, o alcance do ato para toda uma sociedade, Então, dentro dos objetivos da aplicação da medida, é também importante que no plano municipal e no plano estadual, também no plano federal, com relação à medida socioeducativa, que seja pensado algo para que esse adolescente entenda essa desaprovação da sociedade, de forma sempre educativa, para que a gente consiga ter aí uma efetivação desses direitos. O Sinase inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais e todas as políticas, os planos e programas específicos de atenção ao adolescente que pratique ato infracional. Os princípios do atendimento socioeducativo somam-se aos integrantes e orientadores do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, com destaque ao princípio da incompletude institucional, uma vez que as medidas socioeducativas não podem estar isoladas das demais políticas públicas. Então, assim, o sistema, todo esse sistema, todas essas instituições em vários níveis, eles atuam cada um dentro da sua atribuição. Lembrando que o princípio da incompletude institucional, isso deve ser trabalhado também dentro das unidades e dentro das medidas socioeducativas em meio aberto.
A gente precisa compreender isso, né? De repente, os profissionais que atuam no CREAS, só a ação desses profissionais que atuam no CREAS para poder fazer o atendimento desse menino e dessa menina, só as ações deles ou só os projetos que são desenvolvidos ali dentro daquele ambiente não são suficientes para que esse menino ou essa menina de fato venha a ser ressocializado. Então ele precisa compreender que ele tem outros meios, que ele institucionalmente ele tem uma incompletude com relação a isso. Por exemplo, nós temos um adolescente que está privado de liberdade e esse adolescente ele é dependente químico. Então, de que forma que os nossos profissionais do CREAS vão atuar? Eles precisam fazer uma referência, precisam fazer um contato com a saúde, né, com os CAPs, para que esse menino também seja incluído ali no CAPs para tratamento. Então, todos esse ciclo que envolve o adolescente, nesse sentido da medida socioeducativa, ela é bem-vinda. E outra, a gente precisa compreender também, dentro desse princípio da incompletude institucional, que nós somos um sistema. Né? Nós já vimos isso, então todos precisam estar envolvidos nesse processo de ressocialização, não apenas um órgão, né, uma engrenagem, mas que todos estejam aí envolvidos nesse sentido. E aí também, né, as medidas socioeducativas não podem estar isoladas, né, das demais políticas. E aí a gente vê aqui um esqueminha, né, com relação ao sistema de garantia de direito, no que diz respeito à questão do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Né? Aí a gente encontra fazendo a conversa com o SINASE, o Sistema Único de Saúde, que foi o que nós conversamos com relação ao adolescente drogadito, de repente o adolescente pode ter algum tipo de enfermidade, uma doença, alguma coisa que ele não sabe e aí precisa fazer todo um tratamento. Então, a saúde ela vai entrar em todos os momentos ali da vida desse adolescente. Também nós temos o Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS, e aí entra também a questão da família desse adolescente, né, até que ponto que essa família precisa de uma estrutura, se essa família ela precisa, vamos dizer assim, de uma assistência social, não no sentido de assistencialismo, mas de uma assistência social efetiva para que essa família saia, de repente, da linha de pobreza, né, para poder estar dando uma melhor assistência para esse adolescente. Tem também, dentro dessa conversa toda com o SINASE, nós temos também o Sistema de Justiça e a Segurança Pública, né? E aí entra a questão da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, entre outros, que estão envolvidos com relação ao sistema de justiça, Judiciário, Ministério Público, entre outros. E também tem o sistema educacional, né? E aí, como a gente vem sempre falando, a questão da educação ela é extremamente importante e a mola propulsora da alavancada desse menino para que ele não pratique mais o ato infracional. Todos esses que fazem parte do sistema, né, de garantia, todos esses que nós falamos, o SUS, o SUAS, o Sistema de Justiça e Educação, eles vão apoiar esse menino e essa menina para que ele possa sair dessa situação em condições de ato infracional. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o plano de atendimento socioeducativo. Até aqui tudo bem? De repente, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar ali no grupo e aí o professor Antônio vai estar nos passando e a gente vai conversando um pouquinho. Eu só vou pedir, se for possível, para que a gente se atenha ao tema, né, do socioeducativo, que às vezes eu sei que surge várias
várias questões, várias situações, e aí a gente quer a resposta. Mas aí a gente vamos se ater à questão socioeducativa, e aí de repente você pode ter alguma experiência, alguma coisa interessante no seu município, que é importante a gente socializar com todos os nossos colegas aqui da Amazônia Legal. Mas enquanto você vai escrevendo, vai pensando, a gente vai trabalhando a questão dos planos de atendimento socioeducativo. Os planos de atendimento socioeducativo são elaborados nos níveis federal, estadual e municipal. A União compete e a gente vai ver qual é o papel da União com relação a esse plano de atendimento socioeducativo. Ele compete elaborar o Plano Nacional de Atendimento. Então, o conselheiro tutelar e o Conselho de Direito precisa ter conhecimento desse plano nacional, né? Lembra que a gente conversou no começo de manhã, informando que o CMDCA, o Conselho Nacional e os conselhos estaduais precisam aprovar esses planos. Então, o conselheiro tutelar, apesar dele atuar a nível municipal, mas ele tem que saber o que está no plano estadual e no plano federal também. Ele tem que estar informado dessa situação, e assim o CMDCA também. Então, elaborar o Plano Nacional de Atendimento, formular e coordenar a execução da política nacional, estabelecer diretrizes gerais sobre a organização e o funcionamento dos programas, das estruturas físicas e dos recursos humanos e materiais. Então, também a União ela vai tecer as diretrizes de como que deve ser essa estrutura física para o atendimento do adolescente em cumprimento de medida, e também a questão dos recursos humanos. Quantos profissionais precisa ter para cada grupo de adolescentes. Então, essa normativa, ela tem a competência, a União tem a competência de estar trabalhando isso. E aí os municípios, dentro dessa orientação que vem do governo federal, né, da União, dentro dessa competência, ele vai vendo a sua rede de atendimento, o seu sistema de atendimento local, e aí vai fazendo as adequações que forem necessárias no seu plano. Até aqui a União, ok, né? O Estado, o que compete aos estados? Elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativa em consonância com o Plano Nacional. A gente precisa entender que as coisas não podem ser soltas, né? Então, existe uma diretriz que precisa ser atendida. A disponibilização e a flexibilidade de se criar um plano estadual para o atendimento socioeducativo é também para respeitar as questões locais. Então, no plano estadual, claro que sem fugir com as diretrizes principais do Plano Nacional, ele precisa conter especificamente as questões da sua região, do seu território. Um plano estadual de atendimento socioeducativo, ele não pode ser um copia e cola de um plano estadual de um estado alheio ao nosso, né? Porque o estado X, ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua própria rede de atendimento, ou mais ou menos do que aquela que tem no seu estado. Então, precisa ser visto essas peculiaridades. Também cabe ao Estado formular, instituir e manter o sistema, o SINASE, criando e desenvolvendo programas de internação e semiliberdade, inclusive de internação provisória. Então, aqui a gente já entende que a internação provisória, a semiliberdade e a internação são de competências do Estado. Então, quando o Estado ele precisa desenvolver essas três situações, essas três medidas, dentro do plano estadual tem que estar muito claro
muito bem escrito, muito bem desenhado, vamos dizer assim, de que maneira que a internação ela vai se proceder, né? O que momento que vai acontecer aquela internação, quais são os profissionais que vão atuar naquela instituição, naquele espaço onde os adolescentes estarão internados. Da mesma forma, com relação à semi-liberdade, então, de que forma que esses profissionais que vão atuar na semi-liberdade, o ideal é que cada um dessas três medidas tenha os seus próprios profissionais. O que a gente percebe é que, na grande maioria das vezes, um profissional ele acaba se desdobrando aí em várias outras atuações. Então, mas o ideal é que se tenha a sua equipe profissional para cada uma dessas medidas. E assim também a questão da internação provisória, que é aquela que é até 45 dias, né? Que o adolescente pode estar ali, mesmo que até em 45 dias, esse adolescente precisa ter seus direitos garantidos, o plano individual de atendimento precisa ser elaborado também. Então, há necessidade dessa equipe específica para atender essas três medidas. Então, ao Estado cabe esses três programas. E aí cabe você pensar, analisar dentro daquilo que você conhece. O meu Estado está desenvolvendo esses três programas? Está, ok, né? Um ponto. Que maneira que está sendo desenvolvido essas três medidas, né? A internação, de que forma que está sendo feita a internação desses meninos? O ambiente onde esses meninos estão sendo internados, né? A equipe técnica é suficiente? Então, isso você já pode ir pensando e vendo de que forma que o conselho e aí o colegiado, né, vai definir, vai decidir de que forma que ele vai fazer essa fiscalização, né? Se os recursos que estão sendo investidos na aplicação, na execução desses três programas da medida, se esse recurso ele é o suficiente ou não, né? Então, tudo isso também tem que passar aí pelo crivo do Conselho Tutelar e nas fiscalizações ter esse cuidado de estar observando isso. Outra questão é estabelecer com os municípios as formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Então, União, Estado e município precisam conversar, né? A gente não... porque eu sou aqui do município Y, eu não posso interagir com o Estado ou interagir com a União, de forma alguma. A gente precisa entender, e aí os conselhos municipais têm um papel muito importante com relação a essa integridade, essa conversação, né, estabelecer essa colaboração entre os municípios. Então, os conselhos de direito, eles têm essa facilidade, né? Uma das prerrogativas de estar fazendo a elaboração e o fomento da política pública a nível municipal, estadual e federal. Compete ao município. Até aqui tudo bem, né? Então, vamos lá. Compete ao município elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo em consonância com o plano do seu estado e o federal. Então, vejam, o plano, ele sempre vai vir primeiro. Então, primeiro eu planejo de que forma, de que maneira que eu vou prestar aquele serviço, né? Então, eu preciso fazer esse planejamento. Então, de que forma que eu vou prestar aquele serviço? Lá no plano estadual vamos supor, de Santa Catarina, diz isso. Então, eu acho que eu vou colocar isso no meu plano municipal aqui. Mas será que a realidade daquele estado é a mesma realidade nossa? Será que a realidade daquele município é a mesma realidade nossa? Então, por isso que o legislador ele traz essa consonância com o plano estadual, porque o estado ele vai ter uma delimitação ali e também com o federal.
Formular, outra competência também do município é formular, instituir e manter o SINASE, criando e desenvolvendo programas de medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Como eu já falei, a maioria dos municípios, quem atende esse público são os CREAs, que fazem esse atendimento, tem uma equipe específica para isso. Em outros momentos, em outros locais, quem faz esse atendimento em meio aberto é a sociedade civil, né? E aí recebe um recurso para isso do fundo estadual ou do próprio governo para poder fazer esse atendimento. Mas o município, é responsabilidade do município instituir, formular, instituir e manter o sistema com relação às medidas socioeducativas em meio aberto. Então, eu preciso, dentro do meu plano de atendimento, eu preciso pensar de que forma que esse menino vai ser atendido ali naquele serviço. Ou o CREAS, como eu disse, em alguns lugares o CRAS acaba fazendo o papel do CREAS, atendendo, né? Então, assim, quais são os profissionais que eu vou precisar ali? Será que eu vou ter que utilizar um profissional para atender tudo? Né? E a demanda, ela não é pequena, é uma demanda muito grande. Então, precisamos pensar de que maneira que nós vamos trabalhar isso. E aí você já pode começar a pensar, quanto conselho de direito, quanto conselho tutelar, a partir do ano que vem, né, vai ter aí começar a trabalhar já o PPA. Então, eu preciso saber, né, fazer uma fiscalização, saber se os recursos que estão sendo investidos hoje na medida socioeducativa pelos municípios, se está sendo suficiente ou não, né? Ou se o cofinanciamento que está vindo é o suficiente ou não. E aí eu preciso apontar, eu também não posso dizer que não é suficiente, mas por que não é suficiente? Né? Onde é que está, o serviço está deixando de executar por conta de recursos financeiros. Então isso a gente precisa já começar a trabalhar e começar a pensar nessa possibilidade de fazer o levantamento, e hoje a questão do PPA e da LOA, isso no portal da transparência de todos os estados e municípios, ela está ali pronta para que a gente possa ter o acesso dessas informações com relação ao recurso que está sendo disponibilizado para essas medidas. E outras também relacionadas à criança e adolescente. Outra competência do município também é fornecer via Poder Executivo os meios e instrumentos necessários ao pleno exercício da função fiscalizadora do Conselho Tutelar. Então, isso também é importante a gente trabalhar, já foi trabalhado em outros módulos, né, com outros colegas professores, mas o município também compete essa competência de oferecer os meios para que o Conselho Tutelar possa fazer a fiscalização. O que a gente sabe, vê e percebe é uma dificuldade muito grande desse aparato, né? Dessa manutenção, né? Da disponibilização desses recursos para que o Conselho Tutelar possa fazer a sua fiscalização, não só na unidade de atendimento de medida socioeducativa, mas também com relação a todas as outras entidades que atendem criança e adolescente. Uma questão que é importante a gente, deixa eu ver se tem aqui, importante a gente entender é que tanto o Estado quanto o município precisa fazer o registro, né, das unidades de atendimento socioeducativo no Conselho Municipal. Então, é importante que se observe isso na fiscalização. Então, os municípios precisam oferecer isso, e é uma luta quase que diária dos conselheiros tutelares com relação a essa instrumentalização para que eles possam exercer de fato a sua função. E aí, o SINASE ele vem reforçar, né, aquilo que o Estatuto já traz, e aí nós precisamos também
pensar de que forma que nós vamos atuar, incidir isso, né, na questão de política pública para que o Conselho Tutelar tenha de fato esse direito garantido, né, que é de ter instrumentalização para poder exercer a sua função com plena dignidade. Nós tivemos também vários municípios e agora também foi entregue alguns veículos, né, com relação à situação para atendimento do Conselho Tutelar, também para computadores, né, que é o kit, né, para impressora, para implementação do CIP-ACT e também de todo esse aparato que envolve o Conselho Tutelar dentro da garantia do direito da criança e do adolescente. Então, o governo federal tem a sua participação nisso, mas o município ele tem uma efetivação mais, uma competência mais próxima de que isso aconteça. Eu sei que em muitos lugares a gente tem muita dificuldade e infelizmente a questão político-partidária, isso influencia muito, infelizmente, né, dentro da atuação do conselheiro tutelar, então isso é bem complicado, bem difícil. Dando continuidade, o Plano Nacional estabelece eixos e objetivos com a finalidade de orientar o planejamento, a construção, a execução, o monitoramento e a avaliação dos planos estaduais e municipais. Isso aqui está pacificado, né? Tem alguma pergunta, professor? Tem perguntas aqui relacionadas nos casos em que não há o serviço do CREAS no município. Como fazer? Então, como eu falei, em alguns municípios não tem o CREAS, até por conta de uma determinação aí, né, geográfica, que precisa ter uma quantidade de habitantes para poder se instituir o CREAS. Mas onde não tem o CREAS, os CRAS, eles atendem à medida socioeducativa, não deveria, mas atende, e também as questões de violação de direito, quando o direito já foi violado. Então, se o CRAS não tem o profissional suficiente para fazer esse atendimento, que na grande maioria das vezes não tem mesmo, né, a quantidade suficiente de profissionais para atender mais essa demanda, o município, como nós vimos, a questão que ele precisa dentro do seu plano municipal e também dentro do seu PPA, ele precisa garantir programas para esse tipo de atendimento. Então, o Conselho Tutelar precisa estar efetivamente fazendo essa fiscalização, fazendo essa incidência, se no município X tem um número, né, Y de adolescentes que tem a determinação judicial para cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto ou prestação à comunidade, de serviço à comunidade, mas eu não tenho quem vai fazer esse acompanhamento. E, infelizmente, alguns casos encaminha esse adolescente para o Conselho Tutelar, para que o Conselho faça esse acompanhamento. E não é essa a função do Conselho, né? O Conselho ele vai requisitar o serviço, então também o Conselho Municipal precisa se atentar para isso. Então, se eu tenho um número expressivo de adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e eu não tenho serviço, então eu preciso buscar, quanto Conselho Municipal, buscar uma instituição não governamental para que possa fazer esse atendimento, né, mais específico para esse adolescente. Perfeito. Essa pergunta veio de São João dos Patos, Maranhão. Ah, legal. Então vamos lá, a hora está passando bem rapidinho. Objetivos: gestão do SINASE, instalação das coordenações estaduais e municipais do SINASE, implantação e implementação da política de cofinanciamento. Então, no âmbito gestão, né, os estados, nós precisamos buscar dentro do seu estado onde que essas coordenações e nos seus municípios, quem são essas pessoas da coordenação,
né? Então, a gente precisa compreender isso para que a gente tenha uma conversa, né, de fato, para saber o que de fato essas pessoas precisam para desenvolver todo o sistema, desenvolver toda a medida socioeducativa. Então, a nível de gestão, um dos objetivos é a instalação de coordenações estaduais e municipais. O outro, implantação e implementação da política de cofinanciamento, que o governo federal ele cofinancia para os estados e os estados cofinanciam para os municípios. Então, eu preciso saber quanto o Conselho Municipal e quanto o Conselho Tutelar, de que forma que esse cofinanciamento está sendo efetivado, né? Se está vendo, se não está vindo e por que não está, né, nem vindo ou o que está vindo não é o suficiente. Então, o órgão de controle externo, que são os conselhos de direito, precisa também estar atento a essa questão do cofinanciamento. A outra questão ainda sobre gestão é incentivar a implantação dos comitês intersetoriais do SINASE. Outro, instituir o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo. Implantação da Escola Nacional do SINASE. Implantação e implementação das políticas setoriais que atuam no sistema socioeducativo. Então, todos esses objetivos que a gestão, no âmbito gestão do sistema, ele traz, e nós, quanto CMDCA e quanto Conselho Tutelar, precisamos entender isso. E aí, no material de vocês, está mais explicadinho, tá, né, bem mais detalhado de que forma que eu posso fazer a incidência em cima dessas questões. Então, eu preciso compreender, né, primeiro, quem faz a gestão do quê, né, e para quê. E aí, a partir desse momento, eu vou ter a compreensão que eu preciso de um comitê, que eu preciso de ter essa avaliação e acompanhamento, né, de que forma, aqui a gestão ela fala de um sistema nacional de avaliação e acompanhamento, mas isso também precisa ser pensado a nível de estado e também pensado a nível municipal. Eixos. Então, a lei traz aí a gestão e aí depois a gente vai trabalhar os eixos. Qualificação do atendimento socioeducativo. Esse é um dos eixos. Dentro desse eixo de qualificação do atendimento socioeducativo, nós temos aí alguns objetivos. E entre esses objetivos é a parametrização do SINASE. Outro, dos profissionais do SINASE ao adolescente, a qualificação também do enfrentamento à violência institucional e também da infraestrutura. Então, dentro desse eixo de qualificação do atendimento socioeducativo, eu preciso ter um padrão, uma padronização dos instrumentais daquilo que eu vou utilizar dentro do meu atendimento, seja em meio aberto ou de internação. Então, isso eu preciso entender que a qualificação do atendimento, ela está a partir do momento que eu tenho instrumentais claros, né, fáceis de manusear, fáceis de compreender. Então, dessa forma, eu faço uma padronização desse meu instrumental, deste meu material, para que fique mais fácil de o outro colega que vir a acessar esse documento, ele tenha a noção e a compreensão do que estava acontecendo naquele momento ali. Outra situação que a gente também falou um pouquinho já mais cedo, que é a questão dos profissionais que atuam no SINASE. Então, a gente precisa pensar também, a nível de estado, a nível de município, a qualificação desses profissionais que atuam diretamente com esses adolescentes que estão em cumprimento de medida. A formação continuada, ela é, assim, algo que deve ser, né, deve acontecer, e aí a gente vê com a formação continuada, então precisa ser algo contínuo,
por mais que às vezes a rotina do trabalho, não, mas isso aqui eu já sei, eu já ouvi, eu já li em algum lugar. Mas independente de já saber, ou de já ver, ou de já ter lido, a formação ela sempre traz algo a mais. Então, a formação continuada do profissional. E aí a gente precisa compreender. E muitas das vezes, muitos dos locais, a gente pensa apenas na formação continuada daquele agente socioeducador que está diretamente com o menino. Mas nós precisamos também compreender que a equipe técnica precisa dessa capacitação, dessa formação continuada. A equipe do administrativo, mas o que o administrativo tem a ver? Tem a ver também, porque a equipe administrativa também faz parte da política de socioeducação daquela instituição e daquele local, daquela unidade. Então, eu preciso pensar uma formação de uma forma geral. Eu preciso pensar uma formação não apenas para aqueles que estão diretamente ligados com a situação do menino, mas eu preciso pensar uma formação desde aquela senhora que vai servir o cafezinho, desde o secretário, desde o diretor, desde o agente, desde aquela pessoa que faz a limpeza do local, porque tudo isso ele incute na ressocialização desse adolescente. Então, se eu tenho um exemplo, se eu tenho ali socioeducadores que são de fato bem capacitados, bem treinados, compreende o método educativo e não punitivo daquela medida, ótimo. Mas se eu tenho, vamos supor, eu tenho ali um administrativo que tem uma visão puramente punitiva. Então, eu vou atrapalhar quanto administrativo o andamento ali onde esses socioeducadores estão com os meninos nas alas de internação. Então, uma coisa está interligada à outra. Então, a formação dos profissionais, isso é extremamente importante, né? A outra coisa, a formação, a qualificação também desse adolescente. Então, esse adolescente precisa, nós também falamos rapidamente isso, ele precisa ser ouvido, estar incluído dentro dos planos e os projetos de capacitação e formação. Mas de que forma? Dentro daquilo que ele tem de compreensão das coisas. Claro que você não vai colocar um adolescente para fazer uma capacitação junto com o socioeducador, né? A não ser que seja uma temática específica do adolescente, o socioeducador está ali para acompanhar o adolescente. Mas na grande maioria, os adolescentes precisam ser ouvidos. Porque o que a gente percebe no dia a dia? Que a equipe decide o que os meninos querem fazer. A equipe decide, não, nós vamos dar um curso de mecânica e quem não quiser, sinto muito, né? E não é assim, a gente precisa sentar e conversar, porque de repente, 2, 3 meninos daquele grupo, ele não tem nenhuma aptidão, ele não tem nenhum interesse em trabalhar essa questão, né? Então, ele quer trabalhar o quê? Ele quer trabalhar cinegrafia, ele quer pintar, ele quer fazer tapete, quer fazer cerâmica, enfim, ele não tem aptidão para aquela questão ali. Então, é importante que ouvir o menino. E mais uma coisa, o próprio estatuto, ele dá essa prerrogativa que é o protagonismo juvenil. Lembra que o adolescente que está em situação de privação de liberdade, somente o direito de ir e vir dele está restrito, porque os outros direitos estão em pleno funcionamento, vamos dizer assim, né? Então, ele precisa ser ouvido. Então, e aí eu já estendo a questão do adolescente, de ouvir o adolescente, também ouvir a família desse adolescente. Porque, de repente, esse adolescente, ele não tenha o interesse X para fazer essa formação, mas alguém da família tem o interesse de fazer. Então, de que forma que eu vou qualificar esse atendimento? De que forma que eu vou qualificar esse adolescente? Se eu qualifico a família, se eu proporciono à família daquele menino ou daquela menina um meio de sobrevivência, né? Muitas das vezes,
E então eu vou estar fortalecendo esse menino e até para quando ele sair ali de encerrar o cumprimento da medida dele, ele vir a entender que o Estado, dentro na pessoa das unidades de internação, ou dos CRAS ou dos CREAS, estão fazendo o papel dele. Então, ele fez o papel, eu vou fazer o meu papel, ok? Também, ainda no eixo de qualificação, um dos objetivos é o enfrentamento da violência institucional. Então, esse é um fator muito grande, isso é uma questão que é bem recorrente, né? É uma questão que acontece muito, muito mesmo, e vamos se dizer, quase que corriqueiramente, todos os dias. Então, o enfrentamento a essa violência institucional. Então, se eu tenho, se eu consigo ter um grupo de profissionais que estejam qualificados, automaticamente essa violência institucional ela vai ser reduzida, porque eu vou ter os profissionais que compreendem, né, o caráter educativo daquela medida. Então, ela vai ser ali, a violência vai ser diminuída. Mas se eu não consigo transportar, passar para o profissional esse valor de socioeducação, eu vou ter aí uma violência institucional mais aguçada. Então, a gente precisa ter esse cuidado e volto a fazer menção aos conselhos de direito, no sentido de, na avaliação dos seus planos de trabalho, dos seus planos municipais, estaduais e até o plano federal, de que forma que esse enfrentamento à violência ela está escrita ali dentro do plano, né? O que a gestão pensa, quais são as ações que a gestão pensa em fazer para poder diminuir essa questão da violência institucional. Porque o menino já vem de uma violência na rua, o menino já vem numa violência familiar, e aí ele entra na instituição que tem o caráter, né, educativo, ele também sofre uma violência institucional. Então, vai dificultar com certeza a ressocialização desse menino. E também a questão da infraestrutura, né? A gente comentou também mais cedo que alguns dos locais onde esses meninos se encontram, principalmente na questão da internação, são lugares, na grande maioria, insalubres, né? São lugares, assim, bem de uma convivência muito difícil. Então, esse menino também não vai conseguir ter uma ressocialização se a infraestrutura onde esse menino está internado não for boa também. Então, não vai adiantar eu ter bons profissionais capacitados, invisto em todas as capacitações dos profissionais, ótimo, maravilha. Mas se eu não tenho uma estrutura adequada para o menino e muito menos para o profissional que vai atender o menino. Então, isso tudo está ligado uma coisa com a outra. Da mesma forma, a questão da medida socioeducativa em meio aberto. Então, se, por exemplo, o CRAS tem lá um trabalho, né, de conversa em grupo, mas se o espaço onde esse grupo vai se reunir é um espaço insalubre, é um espaço que não é confortável, é um espaço onde o sigilo daquela conversa ali fica prejudicado, com certeza aquele método não vai funcionar, por mais que o profissional esteja com uma capacitação de excelência. Então, a infraestrutura também, ela faz parte da socioeducação. Ela não é a parte, ela faz parte disso. Tem uma pergunta aqui, Rosa. Eu acho que é uma pergunta bem específica, mas vamos ver se você pode ajudar. Aqui é o pessoal, servidores da educação, que ficaram com dúvida quanto ao critério de encaminhamento dos adolescentes do sexo feminino para as unidades de internação em Palmas, Tocantins, visto que, além de Palmas, também temos Gurupi, né, como uma unidade que recebe as meninas, mas elas estão questionando qual é o critério para encaminhar para Palmas ou para
encaminhar para Gurupi? Esse é o ponto que eu acho que depende muito de alguma decisão local, né? Talvez a gente não saiba, não possa ajudar. E a outra questão que nos despertou dúvidas foi quanto à atuação do trabalho no CREAS, no contexto dos programas socioeducativos em meio aberto. Tá, vamos lá. Na questão do encaminhamento das meninas, de repente, assim, ali não está dizendo, mas essa unidade é mista, né? Porque pode acontecer também, né? De ser uma unidade de internação mista, que recebe meninos e meninas. Então, isso aí tem que ver o critério. O critério de, se for só de meninas, é o mesmo processo. A apuração do ato infracional, o juiz vai decretar, é a mesma situação. Tá? O mesmo procedimento que a gente está falando para os meninos, é a mesma coisa para as meninas. Né? Apesar de que pesquisas mostram que as meninas elas não atuam tanto no ato infracional quanto os meninos. Então tem uma questão aí de gênero, né, bem acentuada. Tem menos meninas que estão em situação de medida socioeducativa do que meninos. Então, de repente, pode ser isso, né? Se for mista, dentro do plano de atendimento socioeducativo, precisa definir, se for uma unidade mista, até que ponto aqui é do menino e até que ponto aqui é da menina. Né? Com relação a encaminhar de uma cidade para outra, isso daí também é questão muito judiciária, né? Então, nós aqui no estado de Rondônia mesmo, a gente teve ali a regionalização de algumas unidades. Então, o judiciário determinou que alguns meninos fossem para essas unidades de regionalização. Então, é uma coisa muito peculiar do seu estado e do seu município. Então, precisa ver a legislação e ver o que tem ali sobre isso. A outra era? A outra era em relação à aplicação das medidas em meio aberto no CREAS, né? O encaminhamento para o CREAS de medidas socioeducativas de meio aberto. Estão em dúvidas como é que isso acontece. Então, o juiz ele vai determinar, ele vai ouvir, né, com todo o contraditório, a defesa e tudo, e dependendo do ato que aquele menino ou aquela menina praticou, ele vai determinar uma de meio aberto, prestação de serviço à comunidade, e vai encaminhar ali para o CREAS. O CREAS, a equipe específica que atende a medida socioeducativa, e volto a dizer, é importante que tenha essa equipe, ela precisa desenvolver o seu plano de trabalho, né, dentro das especificidades do CREAS, né, e você vai ter que desenvolver sua rede de parceiros ali. Prestação de serviço à comunidade? Eu vou entrar em contato com a associação Y para ver se ela recebe o menino. Né? Se for outro tipo de medida, o que você vai fazer? Você precisa montar a sua estratégia para cada menino. Então, tem alguns lugares que eles trabalham muito a questão de grupos de rodas de conversa entre os meninos, entre as meninas, rodas de conversa com as famílias, entre os familiares. Existem outros métodos que podem ser utilizados. Né? De repente, esses meninos fazer uma visita numa universidade ou trazer alguém da universidade para estar fazendo esse atendimento ali. Né? Então, são várias coisas que a gente pode estar fazendo e executando dentro do trabalho ali do CREAS. O que a gente não pode fazer é sair daquilo que a legislação pede. Então, eu não posso pôr um menino, por exemplo, para limpar banheiro. Né? Então, aí também já ultrapassa o limite da legislação. Gente, nós já acabamos aqui esse primeiro momento, vamos para a nossa atividade e aí logo em seguida a gente retoma com mais algumas coisas, tá? Olá, voltamos.
e aí conseguiram fazer os exercícios. E a gente está percebendo, né, professor Antônio, que vocês estão bem adiantados, né, nas atividades, mas que legal, parabéns, isso mostra que de fato os assuntos têm sido bem interessantes para vocês. Tem alguma coisa aí no nosso grupo? Tem aquela questão relacionada à abertura de portas para a prestação de serviço na de comunidade. Quem é responsável, por né? abrir as portas, porque há uma certa resistência até dos órgãos públicos para receber o adolescente em cumprimento de medida. Então, eu não diria que teria uma pessoa responsável, né? Eu acredito que o sistema de garantia no todo é responsável por isso. Mas vamos dizer que dentro desse sistema, o órgão principal dessa abertura de porta, vamos dizer assim, vamos colocar em termos de mobilização, né, e de articulação, a gente pode trazer isso ao Conselho de Direito. Né? Como ele é o fomentador da política pública, então, juntamente com os profissionais do CREAS ou do CRAS, fazer esse contato com as instituições. Então, eu acredito que tudo à base, né, da conversação, da sensibilização, de repente, montar uma campanha, né, o CMDCA pensa uma campanha, né, de sensibilização tanto dos órgãos públicos quanto dos privados, né, de aceitação desse adolescente em cumprimento de medida, né, ou seja, no meio aberto ou de semi-liberdade. Então, isso pode acontecer, mas a gente não tem como dizer o fulano é responsável, né? E em último caso, né, o professor Antônio também deu uma ideia de que em último caso, se você solicitou a primeira vez, a segunda e a terceira e eles negaram, né, a vaga para esse adolescente, aí você também não pode ficar com um pepino para você, no sentido de que, e agora, o que eu faço, né? Sento aqui, espero, né, cair do céu? Não, você vai comunicar ao juiz com todas as cópias da negativa que você recebeu, e aí o judiciário vai determinar. E ainda que não receba a negativa, que o órgão simplesmente não se manifeste, você envia a documentação das reiteradas solicitações, explica a situação para o juiz e ele vai tomar as providências. Exatamente. Tá? Então, assim, a princípio, uma mobilização, uma sensibilização, uma campanha de sensibilização com relação a isso. E aí, se não der certo, comunica ao judiciário dessa dificuldade que você está tendo aí no seu município, ok? Tem uma outra questão aqui, professora, deixa eu recuperar. Tem uma questão relacionada ao seguinte, peraí que são muitas mensagens, eu acabei me perdendo aqui, desculpe aqui, eu cliquei para baixo e sumiu aqui a atividade, a pergunta. Peraí, só um pouquinho, estava relacionado com a... Desculpe, me dê mais um minutinho que eu localizo. Tá. Então vamos lá. Enquanto o professor está localizando ali no meio das milhares e milhares de mensagens que está chegando, vamos continuar conversando referente aos eixos estabelecidos na lei do SINASE. Nós vimos aí o eixo da qualificação e nós vamos ver a participação e autonomia dos adolescentes. Então, esse é mais um eixo, e dentro dessa questão da participação e autonomia dos adolescentes, é onde entra a questão que nós falamos do protagonismo juvenil, que também precisa ser observado e garantido esse direito do adolescente, do menino e da menina que estão em cumprimento de medida. Um dos objetivos, ou objetivo na realidade, para esse primeiro eixo, é a implantação de instrumentos e mecanismos de participação que fortaleçam o controle social. Então, precisamos pensar, né, dentro da medida socioeducativa, quais seriam os meios que a equipe técnica,
que a equipe que atua diretamente com esses meninos e essas meninas possam garantir a participação desses adolescentes e nessa participação no controle social e para fortalecer também o controle social. Porque dentro desse mecanismo que se é utilizado, o controle social ele vai entender de fato o que esses meninos e essas meninas, e aí a gente retoma lá a questão da violência institucional, na grande maioria das vezes, o que eles passam ali dentro. Então, ele vai ouvir e vai fazer essa participação, sempre buscando a socioeducação e sempre buscando a conversação e também ouvir esse adolescente, dando autonomia para ele se pronunciar, né, dando autonomia para ele expor as suas ideias e aquilo que ele está pensando. Achou? Vamos lá. Achei. Veio do Polo Grajaú, Maranhão. E o cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado é em outra cidade, porém o cumprimento em meio aberto é realizado no município de residência dos adolescentes. Mas o juiz não emite a guia da medida dos adolescentes. O que fazer? A princípio, eu imagino que não possa se cumprir medidas sem a guia. Se não há guia, não há medida. Como que você vai saber qual foi a medida que o juiz determinou? Eu não entendi essa parte aí de o juiz não emite a guia, mas eu acho que se o juiz não emite a guia, não há medida a ser cumprida. Não há medida a ser cumprida, né? Até porque o profissional não pode inventar uma medida, não tem como, né? Então o juiz precisa de repente conversar lá no judiciário, né? Entender o porquê que não é encaminhado essa guia para vocês. A questão de que o menino da internação é num outro município, né? E aí fica um alerta para os conselhos tutelares, a fiscalização, porque nós vimos que esse adolescente que está em cumprimento de medida de internação, ele tem o direito da convivência familiar dele. Então, se é em outro município, é importante que o conselho tutelar do município, vamos supor, a medida é lá no município Y e na capital, né? E o menino mora ali no Z, no município Z. O que acontece? Há uma distância muito grande ali. Esse menino, o direito dele de convivência familiar está sendo cumprido? Porque se no município dele não tem, ou ao redor, não tem uma unidade de internação e é necessário ele ir para um outro espaço maior e mais longe, o Estado tem a competência, a responsabilidade, o dever de garantir a participação, a presença dessa mãe nas visitas, a presença dessa mãe nos atendimentos psicossocial, nos atendimentos com os profissionais daquela entidade. Então, é necessário e é importante que os conselhos tutelares fiquem atentos a esse direito que deve ser garantido também, ok? Vamos lá. Também o próximo eixo é o fortalecimento do sistema de justiça e segurança pública. Fortalecimento do sistema de justiça e segurança pública, né? E de que forma que a gente vai fortalecer isso? Né? A educação ela é prioritário, né? Então eu tendo profissionais tanto no sistema de justiça como no sistema de segurança, profissionais qualificados que compreendam o ser em desenvolvimento que é o adolescente. E aí a gente vai fazendo um traço de que da forma como esse adolescente vai ser tratado, de forma que esse adolescente vai ser conduzido a sair daquela condição de autor de ato infracional ou de cumprimento de medida socioeducativa e aí pensar algo maior. Então, isso é algo a ser pensado, também discutido nos planos municipais e estaduais da medida socioeducativa. Rose, tem diversas participações aqui, Marabá, Manaus, e outros municípios, outros polos, mas aqui eu queria destacar a menção que o Polo Marabá fez em relação à obra COPIN, que é uma parceria com instituição não governamental
de reintegração ao mercado de trabalho. Tá? Então já funciona em Marabá esse projeto de reintegração ao mercado de trabalho de adolescentes em cumprimento de medida por uma organização não governamental, a obra COPIN, ou COPIN. Olha que legal, né? Uma experiência legal para a gente. Tem também o ICEE, né? Que também faz esse tipo de questão de encaminhar o adolescente. Então seria importante de repente você procurar aí o CIEE da sua cidade, do seu estado, para tentar uma conversação, fazer uma conversa. Acho que isso é interessante. Parabéns para vocês que já têm essa parceria. E eu tenho certeza que os municípios, os adolescentes que são atendidos ali estão num patamar bem melhor do que aquela condição que está simplesmente ali cumprindo a medida em meio fechado. Parabéns para vocês mesmo. E é isso, a gente precisa buscar meios, né? A gente estava conversando, eu e o professor, nós temos aquela questão, quem faz isso? Então, se o fulano faz isso, eu vou mandar o fulano fazer, eu vou determinar que fulano faça. Mas tem situações que no âmbito da articulação, no âmbito da conversação, do convencimento, eu acredito que todos nós da rede de garantia de direito tem essa prerrogativa de fazer essa conversação, de sentar e conversar, né? Em alguns momentos, e a gente já presenciou isso, do Conselho Tutelar fazer essa integração, fazer essa mobilização, fazer essa conscientização junto a empresas, junto a órgãos públicos, e aí vem os nossos colegas do Conselho Municipal, diz, não, vocês estão fazendo o que é o papel nosso, vocês estão fazendo o que não é papel de vocês, e aí atrapalha todo o processo. Então, eu penso que a gente precisa de fato, trabalhar juntos. Se aquela ação está dando resultado, eu vou agregar aquela ação, eu vou contribuir para que aquela ação cresça, né? E não a gente ficar no campo, né, aí de vaidades. A gente precisa entender que o bem maior que eu tenho, que eu defendo, é a garantia do direito desse menino e dessa menina. Ok? Então, isso é importante a gente tá trabalhando. Antes da gente mudar aqui um pouquinho, tem mais algum? Não? Não, eu queria registrar que todos os polos, Porto Manaus, Conceição do Araguaia, Porto Grande, todos responderam aqui formalmente às questões propostas aí na atividade de percurso. Então, muito bom aqui as respostas. Quem eu eventualmente não mencionei, garanto que está aqui, Cruzeiro do Sul, no Acre, posso ter falhado, mas todos os polos aqui estão dando retorno das atividades. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de trabalho em socioeducação. Diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo. São essas as diretrizes. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios. Projeto pedagógico como ordenador da gestão do atendimento. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações. Respeito e singularidade do adolescente. Presença educativa e exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa. Exigência e compreensão como elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente. Diretividade no processo socioeducativo. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das informações e dos saberes da equipe multiprofissional. Organização especial e funcional que garanta a possibilidade de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente. Exigência e compreensão como elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao próximo. Mas vamos aqui, tem outros, a gente vai continuar lendo, mas vamos conversar um pouquinho
sobre esses primeiros que nós falamos aqui. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios. É aquilo que a gente vem repetindo várias vezes, né? O olhar pedagógico e educacional das medidas que vão ser aplicadas e trabalhadas com esses adolescentes. Ele tem que vir acima daquele meramente punitivo. Ah, você está cumprindo medida de internação porque você cometeu um furto, porque você cometeu isso, cometeu aquilo. Então, esse é o meio que você está aqui sendo punido, né? Então, não é em cima dessa visão que a gente precisa pensar o nosso projeto político-pedagógico para esses meninos e essas meninas. Então, o caráter educacional, ele precisa estar bem claro. Outro, projeto pedagógico como ordenador da gestão do atendimento. Então, a forma como eu vou fazer o atendimento desse menino e dessa menina também precisa ser de uma forma que promova, que propõe ali a questão educacional e pedagógica desse menino, dessa pessoa que está em desenvolvimento e que naquele momento, naquele período, está ali em cumprimento de uma medida que pode ser passageira, deve ser passageira, e que não, a gente precisa medir esforços para que esse menino e essa menina não retorne a essa condição de autor de ato infracional ou a condição aí de cumpridor de medida socioeducativa, né? A outra, a participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações. Então, o protagonismo juvenil, mesmo sendo em situação de internação ou em meio aberto, esse protagonismo precisa estar muito claro, né? Lógico que a equipe profissional que atua e que atende, eles vão preparar o adolescente, né? Isso a gente precisa também compreender, por isso que o PIA é tão importante, a gente vai falar um pouquinho. Mas por quê? Porque a equipe técnica já vai conhecer o nível desse adolescente, o nível de entendimento desse adolescente. Então, eu não posso pegar aí 10 adolescentes que têm situações econômica, educacional, familiar diferente, colocar dentro de uma sala e dizer, agora vocês vão ter que construir assim, né? Uma metodologia de trabalho com vocês. Então, a gente precisa nivelar primeiro os níveis ali de conhecimento para que nivelar de uma forma, gente, é importante a gente dizer, não é nivelar direcionado para aquilo que o adulto acha que é o certo, mas o nivelamento dentro da capacidade intelectual de cada um daqueles adolescentes que estão ali para fazer participar desse plano maior que é a própria socioeducação. Então, precisa ter isso. E no monitoramento, a partir do momento que eu tenho esse nivelamento, os adolescentes que estão participando desse plano, desse projeto, desse programa, político-pedagógico, ele vai também ter um momento de monitoramento e depois a avaliação das ações. Então, eu tenho a possibilidade de nivelar e saber medir até que ponto que o atendimento que eu estou ofertando lá no meu CREAS, que eu estou ofertando lá na entidade não governamental que executa a medida socioeducativa em meio aberto, ou que lá no ambiente onde esse adolescente está em prestação de serviço à comunidade. Eu preciso avaliar se todo o que foi planejado está sendo cumprido, né? Planejado junto com o menino, junto com a família, se está sendo eficaz ou não. Então, se não estiver sendo eficaz, então eu preciso ver um meio onde é que está o problema para que eu consiga resolver e que essa medida e esses meninos de fato tenham um êxito dentro do que foi proposto para eles, ok? Outra questão, a respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa. Por mais que a gente entenda
que existem um número grande de adolescentes sem cumprimento de medida e não temos o número suficiente de profissionais para atender todos esses meninos, e aí um profissional acaba aqui atendendo vários, além daquilo, o número estabelecido. Então, o que acontece? Mas esse profissional precisa compreender esse adolescente a partir do ele adolescente, né? Ele é singular, ele pode parecer com fulano, mas ele é único, né? É a mesma coisa do filho. Tem 3 filhos, cada um, vamos supor, são 3, né, trigêmeos aí, são os 3 são iguais, mas cada um tem uma personalidade diferente, por mais que sejam gêmeos, né? Tem coisas similares, mas na grande maioria, em todo o seu ser, ele vai ter as suas especificidades, porque são gêmeos, mas são seres únicos, né? Então a gente precisa entender isso. A partir do momento que eu compreendo que esse adolescente, ele precisa ser compreendido como ser único no meio de 200 que estão ali, eu consigo montar uma estratégia e um plano de atendimento individual diferenciado para esse menino. Nossa, mas é muita coisa, né? Como é que a gente vai conseguir fazer um atendimento desse com um número de profissionais limitado e com um número grande de adolescentes? Então, mas é difícil? É difícil, mas nós precisamos buscar alternativas, né? Igual a colega buscou ali. Eles fizeram toda uma articulação e buscaram parcerias. Então, a gente precisa sair fora da minha casinha e ver que lá fora existem outras pessoas com também a sombrinha ajudando a gente a não se molhar, né? Então, isso é importante. E o que também traz aqui na questão da metodologia do trabalho é a exemplaridade como condição necessária na ação. Então, eu preciso trazer um exemplo, nós precisamos trazer um parâmetro para esse menino e para essa menina. Então, principalmente na questão que a gente vê muito de promessas, vamos dizer assim. Os filhos são assim, né? Se você se comportar Y, eu vou lhe dar X. E aí se esforça para se comportar X, mas eu não vou dar o Y. Então, eu estou dando um exemplo negativo ali para aquela criança ou para aquele adolescente. No caso aqui, eu preciso ter um programa, eu preciso ter um trabalho voltado para que esse adolescente, ele se espelhe em alguém. Então, ele precisa ter alguém que ele sinta-se à vontade tanto para conversar, como também à vontade para se espelhar nessa pessoa, né? Quando eu crescer eu quero ser igual fulano ou beltrano. Então, isso é importante a gente pensar quem são as referências desse menino dentro do meio socioeducativo. A gente precisa ter esse cuidado também na hora de elaborar isso daí. Exigência e compreensão como elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente. Então, a gente precisa compreender e respeitar o outro, né? Por mais que o adolescente esteja ali em cumprimento de medida, privado de liberdade ou liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade também, eu preciso compreender que esse menino também precisa ser respeitado dentro da condição peculiar dele. E retomando a questão da violência institucional, a grande maioria das violências que acontecem institucionalmente é por conta da falta de respeito, né? Então, há um ciclo de falta de respeito e isso não se é trabalhado, ou se é trabalhado de uma forma diferente. Eu mando e você obedece. E aí a gente não trabalha os conflitos que acontecem ali. E aí amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com o professor Frederico,
referente à mediação de conflitos, né? Não só aqui na questão de mediação socioeducativa, mas no todo geral do sistema de garantia. Mas é importante que eu preciso compreender, quanto profissional que atua na medida socioeducativa, que esse menino precisa de respeito. Por mais que naquele momento que ele chega na unidade, que ele chega no serviço para ser atendido, ele chegue com uma falta de respeito. Por quê? Porque ele não tinha uma referência em casa, ele não tinha uma referência na comunidade dele. Então eu preciso compreender ele como indivíduo, o meio que ele viveu, o meio que ele vive e também a questão da educação que ele teve. Então eu preciso ter essa compreensão e o respeito, porque a partir do momento que eu demonstro o respeito por esse indivíduo, tá? Eu também, automaticamente, eu vou ter o retorno desse respeito. Automaticamente, que eu digo, não quer dizer que é na mesma hora, tá? Pode acontecer de demorar um pouco até esse adolescente ter uma confiança na equipe técnica, ter uma confiança no sócio-educador, ter uma confiança na equipe administrativa. Então, esse menino precisa, a partir do meu respeito. Se eu não o respeitá-lo, ele não vai me respeitar em fase nenhuma. Não é isso? Isso, Rose. E eu queria, aqui dentro do tempo, ainda fazer mais alguns comentários que a gente recebeu aqui. Eu tenho percebido um pouco de desalento aqui do pessoal. Acho que amanhã vai ser um dia para levantar o ânimo, levantar o moral da turma. O pessoal está mencionando muito entraves que fragilizam a articulação entre os entes envolvidos no processo de acompanhamento de medida socioeducativa, para que realmente sejam concretizadas. Desse modo, as medidas transformam-se em atividades sem eficácia, né? Tem uma outra confissão aqui, uma outra lamentação, né, com relação também a pouca eficácia das medidas socioeducativas. E uma pergunta aqui relacionada ao seguinte: quando a família vai buscar no conselho ajuda para pagar, custear logística, pagar passagens para visitar o adolescente que está em outro município, o que fazer com isso? Então, só um minutinho, vamos lá. Com relação aos entraves, amanhã a gente vai tentar ver, dentro do que tivermos de orientação na mediação de conflitos, o que a gente pode fazer com relação a isso. Um dos entraves principal que eu vejo em todas as situações é a questão das vaidades. Isso aí é um problema sério, mas a gente consegue avançar nisso. Com relação a outra situação, que a família vai buscar no conselho meios para visitar o filho, você vai lá no CIPIA, né, já acessa o sistema, faz o cadastro daquela família e requisita da secretaria a qual a medida está vinculada, requisita que ele compre a passagem, hospedagem, alimentação para essa família. Então, o conselho pode requisitar da Secretaria de Estado onde é executada essa medida, para que essa família tenha o direito, aliás, o adolescente tenha o direito de convivência familiar. O direito não é nem da família, o direito é do adolescente em ter essa convivência, tá? Bom, gente, nossa, foi muito rápido, tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos ficando por aqui e aí a gente vamos interagindo pelo nosso grupo. Obrigada pela paciência de vocês, professor, muito obrigada. Eu queria também me despedir, agradecer a todos a participação e lembrar que ainda tem atividade à distância. Eu passei um questionário com 10 questões de múltipla escolha para vocês se divertirem aí depois do horário, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos por aí. Educação à distância, mudando realidades.